Olá, sou a professora Nerci Maria Rezende, sou professora do curso de Pedagogia da Faculdade TOP e trabalho com a disciplina Educação e Direitos Humanos. Em nossa aula de hoje, nós vamos discutir as dimensões da educação em direitos humanos. O objetivo de nossa aula é apresentar para vocês essas dimensões para que vocês tenham conhecimento e de domínio dela vocês consigam fazer as intervenções necessárias na sala de aula. As três dimensões citadas, eu já até abordei ontem, hoje eu falei que aprofundaria, são a primeira é a questão do direito à educação, a segunda, direitos humanos na educação e terceiro, o ensino de direitos humanos na educação. Para iniciarmos nossa conversa, acerca dessas três dimensões, nós podemos dizer que tudo começou de fato, nas escolas em 1995, com a década da educação, Essa década foi de 1995 até 2005 e foi uma adesão que ocorreu aos poucos, E essa proposta ela veio pela ONU e nós trabalhamos, um processo de adesão aqui na América Latina, vários países aderiram e um deles foi o Brasil. E nós já tínhamos, lá dentro do histórico, a questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que garantia esse processo de educação, mas, de fato, só vai para a prática essa educação em direitos humanos após essa adesão, e essa criação da década da educação em direitos humanos. Então, essa década levou à criação de um plano nacional em educação e direitos humanos. O país que aderia tinha que criar um plano, uma proposta, e foi a primeira versão que nós fizemos aqui no Brasil. Essa primeira versão a gente fez para educação básica. E quando terminou a década da educação, foi uma proposta que foi considerada muito boa, ela foi ampliada para as demais esferas da educação. Então, nós passamos desde a educação infantil até as pós-graduação trabalhar com essa temática da educação em direitos humanos. Então, o que foi esse plano? Esse plano, ele marca o compromisso, a construção dele marca o compromisso do Brasil de implementar uma política que já estava sendo feita mundialmente para a educação em direitos humanos, tentando reparar os erros cometidos, os ferimentos à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, onde tinha uma lacuna, que não estava sendo cumprida, essa educação ia poder não só apresentar um conhecimento maior, como também ajudar a formar multiplicadores. Então, nós construímos o nosso primeiro Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos e ele apontava o que deveria ser feito a curto, médio e longo prazo e trazia também as propostas de ações, quando, como, como que será feito, quando será feito. Então, ele sugere ações que vão da educação infantil até a pós-graduação. E a proposta, por ser ampla, ela deveria ser adequada às realidades de cada estado, de cada município, inclusive de cada escola, com revisão dos projetos políticos pedagógicos, incluindo aí essa nova temática, que era educar em direitos humanos. Então, o que todas elas tinham em comum? A primeira coisa que não pôde abrir mão nessa proposta foi da questão do histórico. Todos precisam ter conhecimento de como foi construído a educação de direitos humanos. E aí teria que trabalhar o histórico como um ponto de partida, a questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Depois trabalharíamos, a outra coisa que não poderia faltar é trabalharmos os valores, as atitudes e as práticas desejáveis para a humanidade. O terceiro aspecto é o desenvolvimento dessas práticas, como é que faríamos esse trabalho, como é que seria colocado em prática. Então veio a proposta de trabalharmos diferenciado, com participação, com aulas democráticas, aulas diversificadas, respeitando, claro, as diferenças locais e individuais.
E por último, né, a questão do fortalecimento daquilo que foi ensinado, né, trabalhar colocando em prática, então desenvolvendo e protegendo a questão dos direitos humanos, criando assim multiplicadores. Então, só para reforçar aqui para vocês, né, o primeiro aspecto histórico, que vocês já viram nas nossas aulas, a questão dos valores, né, presente na sociedade, que é liberdade, responsabilidade, participação, não discriminação, equidade, solidariedade, respeito aos idosos, respeito à família. O terceiro é desenvolver, né, essas práticas no cotidiano da sala, né, qual a melhor metodologia a ser usada. E aí nós precisamos das pesquisas, precisamos colocar os nossos alunos para pesquisar, para vivenciar, para se pôr no lugar do outro. Então, problematizando, e a gente acredita que a melhor metodologia seria realmente a metodologia de projetos, né, que leva o aluno a desenvolver estudos, né, olhares acerca da temática que ele recebeu, a fortalecer a prática, quer dizer, você não só conheceu, pesquisou a fundo, mas o exercício, né? Ao sair da sala de aula, você deve ir para o pátio, para a rua, para a sua família e colocar em prática o que aprendeu na escola. Então, fazer as pesquisas e colocar em prática esses projetos, né? Além, claro, de dar continuidade no decorrer dos anos posteriores, né? Se começa desde a educação infantil e vai até a pós-graduação, precisamos, né, ir solidificando esses ensinamentos. A gente coloca isso para vocês porque se assim for, né, pois a gente acredita que conhecer, valorar, defender e divulgar essas práticas de educação em direitos humanos nos torna pessoas melhores no dia a dia, né? Porque a gente vai aprender a se pôr no lugar do outro, a olhar para o outro, enxergar esse outro, né? E isso, a gente precisa ter noção de que eu sou o outro dele e ele é o outro meu. Então a gente tem que estar se trocando de lugares o tempo todo. Então, quando eu me vejo naquela situação, eu preciso encontrar saídas, né? Eu preciso perceber que aquilo não é fácil. Então, nós teremos aí os multiplicadores da própria sociedade, né? Até agora a gente sabe que a maioria tem sido os professores, e aí fica enfraquecido, né, um pequeno grupo da sociedade, sendo só os multiplicadores. Por que não, né? Se é formar para a cidadania, formar para o mundo, formar para o exercício, né, da prática cidadã, então nós devemos formar multiplicadores em defesa desses direitos humanos. E eu sempre faço a pergunta, né, para os meus alunos o que você está fazendo ou pode fazer para o mundo ficar melhor? Então, se você todo dia se fizer essa pergunta e escolher uma ação, plante uma árvore, recolha seu lixo, recicle, ajude alguém que está precisando de você, dê um sorriso, dê um abraço. Então, são ações pequenas que não lhe custam muito, né? Respeite a posição do outro, se coloque no lugar do outro. Então, tem uma série de ações que parecem pequenas, mas que se você fizer, né, um bom dia, dar um sorriso, então são coisas tão pequenas. Valorize o trabalho do teu irmão, cuide do teu irmão. Então, são coisas pequenas que você faz no dia a dia, mas que te faz grande e que multiplica, né? Essas práticas boas, elas acabam se multiplicando e retornando até você. Então, para a aula de hoje, é isso que eu deixo para vocês, né? É essa noção que a gente considera fundamental de vocês terem conhecimento das dimensões da educação em direitos humanos, de vocês respeitarem o que já foi construído e de desenvolver essas práticas no cotidiano. E se for na sala de aula, né, desenvolva de forma democrática, participativa, dê voz ao seu aluno, né, escute o seu aluno e ensine ele a fazer o mesmo quando sair da sua sala de aula. Então, até a próxima aula, viu? A gente fica por aqui hoje.